pessoal! Talvez esse seja o nosso vídeo mais importante, porque a gente vai falar sobre o nosso filho. A gente fala. Bom, a gente ficou quase um mês sem fazer um vídeo novo e a gente está aqui num lugar completamente diferente. Estamos hospedados em um hotel e a gente daqui a pouco pega a estrada para buscar o nosso filho. E aí a gente vai contar um pouquinho o que aconteceu nesse último mês. Bom, todo mundo sabe que a gente participa de um monte de grupos de apoio no Face, né? E a gente vai em reuniões das ONGs, né? A gente participa de várias coisas. E nesses grupos a gente já contou para vocês que existem a busca ativa e existem as cegonhas, que falam nesse grupo de crianças que estão para adoção e que ainda não foram adotadas por N motivos, né? E a gente fica sabendo e a gente pode se candidatar a essas crianças, né? Fora da nossa comarca, normalmente. E aí o que aconteceu foi que num dessas grupos, postagens, num desses grupos, a gente conheceu, a gente viu uma busca sobre dois irmãos no Rio de Janeiro, que a gente se interessou por eles. E aí nós falamos com a pessoa que estava fazendo essa busca e coincidentemente é uma pessoa formidável que a gente já tinha visto sobre ela e a gente já tinha ficado bastante fã dela, que é a doutora Mônica Labuto, que é a juíza lá do Rio de Janeiro, da Vara da Infância e da Juventude. A gente falou com ela sobre esses dois irmãos e a gente podia saber alguma coisa sobre eles, né? Aí o que ela contou foi que já tinha aparecido uma família interessada neles. Mas, se ela soubesse de alguma coisa dentro do nosso perfil, ela entraria em contato. Daí eu conversei bastante com ela, mandei os nossos dados para ela, né? Expliquei qual era o nosso perfil. E ela falou que se aparecesse alguém, uma criança e tal, que a gente falou que a gente estava esperando, mas que ainda não tinha aparecido nenhuma criança na nossa comarca, ela falaria com a gente. Para vocês terem uma ideia do amor como a doutora Mônica trabalha, assim, isso era um sábado, final de semana, enfim. E aí ela, de noite, bem noite, sei lá, 11 e pouco da noite daquele sábado, ela mandou uma mensagem de novo no inbox do Facebook, dizendo que ela sabia de um menino que era a coisa mais linda, que era um menino querido, que era um menino, uma criança adorável, do Mato Grosso. Se a gente queria conhecer ele. Daí ela explicou um pouco sobre a criança, falou que era uma criança que vinha de uma família que vários filhos foram destituídos e que já tinham sido adotados e que ele tinha ficado e que não tinha sido adotado, e que era um menino adorável, que ele estudava, que ele tinha, que era bom aluno, né, e que estavam procurando uma família. Mas como era do Mato Grosso, era um lugar difícil e tudo, a busca era mais complicada. Mas se a gente se interessasse, ela podia colocar a gente em contato com a juíza de lá, que era conhecida dela, e a gente podia começar uma aproximação e tal, se interessasse. Aí a gente conversou e resolveu que a gente queria fazer isso, né? Que a gente queria fazer essa aproximação, e ela passou o contato da juíza e pediu que eu mandasse para ela os dados e tudo. Daí eu mandei o e-mail para a juíza com os dados, isso era no final de semana, né? Isso era domingo cedo. E ficamos no aguardo. Na segunda de manhã cedo, a juíza de lá respondeu o e-mail dizendo que tinha recebido o nosso processo e que ia dar encaminhamento em todo o procedimento, assim, todo o processo. Aí, gente, foi uma loucura, porque primeiro que nós passamos já o final de semana com essa sensação forte
de que era isso, de que a gente tinha encontrado o nosso filho, de que éramos pais, assim, a gente já vibrando no coração isso. Quando a gente recebeu essa resposta da juíza, foi uma coisa, assim, emocionante. Daí, assim, bom, é agora. Claro que muitos detalhezinhos, muitas coisas aconteceram nesse período todo aí, e a gente só vai conseguir aqui no vídeo fazer um resumo mesmo de tudo e tanta coisa que aconteceu. Mas na segunda tarde nós recebemos a ligação da psicóloga que acompanha o caso. Aí a gente conversou bastante, aí ela contou sobre a criança e a gente ficou, nossa, muito vibrando mesmo, assim, com tudo. E aí a gente foi conversando com ela, com a equipe lá da vara da cidade, né, onde a criança tá, e aí a gente super querendo saber coisas, então a equipe de lá foi assim super acolhedora, porque fizeram um grupo no WhatsApp pra gente conversar sobre isso, tirar dúvidas, esclarecer, encaminhar coisas, então assim, foi tudo muito bem conduzido, muito incrível, e fato é que ao longo daquela primeira semana a gente foi encaminhando tudo isso. Quando foi na quarta-feira, elas solicitaram que nós dessemos o nosso ok para isso, porque só então o processo poderia ser encaminhado oficialmente, né? Porque tratava-se de um processo de 2 comarcas diferentes, então a gente precisava dar o nosso ok, e aí a gente deu o ok. E aí o nosso processo foi indo. Daí depois que a gente deu entrada no processo pedindo pela comarca deles, eles providenciaram todos os trâmites e a equipe de lá começou a conversar com o nosso filho e prepará-lo, né, para que tinha uma família interessada em adotá-lo, e elas também prepararam a gente para isso. E ficou combinado que na outra semana, na segunda-feira, eles levariam ele no fórum e fariam uma conversa via Skype com a gente para apresentá-lo e para ele conhecer a gente pessoalmente, porque nesse decorrer elas mostraram fotos nossas e a gente viu fotos dele, né? Então já tinha tido um contato, pelo menos já sabia quem era, né? E daí na segunda-feira, então a gente faria via fórum um contato via Skype. Tem uma coisa muito importante para falar aqui, né, para vocês, que, né, desde sempre a gente queria falar sobre isso, famílias homoparentais e adoção homoafetiva. Aí tem uma coisa importante, porque elas nos disseram que ele adora ouvir histórias e que já contaram para ele várias histórias sobre diferentes tipos de família e que ele sempre aceitou isso muito bem. Ainda assim, para nós ficava a gente tem que dizer que é isso, é real, assim, ficava um temor, assim, como que ele vai aceitar isso, o fato de ter 2 pais. Daí, quando elas agendaram essa audiência lá pra gente se ver e conversar com ele via Skype, elas contaram pra gente, assim, que daí ele foi, né, conversaram e tal, explicaram pra ele que ele seria adotado por uma família de Curitiba, e que ele foi pro lar, assim, super faceiro, contando para todo mundo que ele seria adotado, que ele ia ter uma família e que ele ia embora, super feliz. E aí nós perguntamos para elas o que ele achou de ter 2 pais. E elas falaram que não disseram. Aí a gente ficou nervoso. Eu até dei uma bronquinha nelas lá. Porque a gente falou, como assim? A criança cria uma expectativa de que vai ser adotado, de que vai ter uma família, vai embora, né? Mas e se ele não aceitar o fato de serem 2 pais? E se ele não quiser isso? A gente ficou meio preocupado, mas elas falaram, tudo tem seu tempo, vamos deixar fluir. E foi o que a gente fez. Daí na segunda-feira, quando a gente
tinha já se preparado para entrevista pelo Skype e tal. O Skype não funcionava, né? Teve um monte de rolo que a gente tentando falar. Pensa numa aflição, gente. Mato Grosso é 1 hora menos. A gente ficou 1 hora mais esperando. Não funcionava aquele Skype. Daí a gente enfim, conseguiu falar, mas daí caiu a ligação. Daí tive a brilhante ideia de perguntar se eles alguém tinha iPhone lá, né? Que daí a gente podia falar pelo FaceTime, que talvez fosse mais fácil. Daí a psicóloga tinha o FaceTime, daí então a gente ia fazer a ligação pro FaceTime. Só que daí ela falou para esperar um pouco e não retornava a ligação, e a gente ficou esperando, e daí ela foi mandar uma mensagem de áudio, mas começou a mensagem e não acabou no meio do caminho a mensagem, e a gente falou que tá acontecendo alguma coisa e nada se resolvia. Ela falou assim no áudio: meninos, eu preciso contar uma coisa para vocês. Pera. E a gente perou e não aconteceu nada. Aí ela não respondia mais nada no WhatsApp, o Skype não funcionava, não ligava no FaceTime, e aí a gente... Daí ela telefonou pra gente, daqui a pouco tocou o telefone, era ela. Daí ela tava chorando, e daí ela falou pra gente que eles estavam conversando com ele, tinham mostrado as fotos e tudo, né? E daí disse que ele falou pra ela assim: ai, tia, eu tô tão feliz que você conseguiu uma família pra mim, e ainda, além do mais, conseguiu 2 pais. Daí ela disse que ficou super emocionada e tal, por isso que ela não conseguia falar, por isso que ela pediu pra esperar, porque ela não podia ligar, porque ela tava chorando. Daí, enfim, resumindo a história, daí a gente ligou, né? E quando abriu a tela, ele já tava na frente da tela lá, e a gente aqui, né? A gente quase desmaiou. Porque a gente pensou que a psicóloga ia falar com a gente antes, mas nada, já tinham colocado ele na frente. Era ele já na tela. Daí ele tava nervoso, a gente também estava, mas foi super bacana, a gente conversou, ele fez várias perguntas, a gente também perguntou várias coisas pra ele, né? E foi muito bacana o primeiro contato. Ele já perguntou de cara: eu vou ter vó? Eu vou ter tio? Vou ter primos? E a gente falou: você vai ter muita gente que vai te amar, que vai querer bem, que vai querer te apertar, te abraçar enfim, foi muito legal mesmo, foi muito emocionante, mas a gente estava muito nervoso. E daí outra coisa que ele perguntou, que ele estava muito preocupado, que ele não tem blusa. Lá no Mato Grosso é muito calor, né? E daí ele falou que tinham contado pra ele que em Curitiba é frio, que ele não tinha blusa pro frio. Enfim, a gente conversou, foi muito bacana. E daí a psicóloga combinou que todos os dias, durante as próximas semanas, a gente ia falar com ele por um período no Skype. Eles iam agendar essa conversa todos os dias, de domingo a domingo, para que a gente fosse tendo um contato, para que a gente fosse podendo conversar, porque a distância é muito grande e a gente precisava se organizar para poder ir até lá, né? E ainda no meio disso tinha o feriado de Páscoa, a juíza ia estar viajando, então ainda tinha esse problema de agendar isso tudo para ter as audiências, né? Daí então, até a gente se organizar para poder ir tudo, a gente conversou com ele todos os dias. Então faz semanas que a gente está fazendo isso, está conversando com ele. Então, assim, daí cada dia a gente conversa um pouco, conhece um pouco mais, ele faz perguntas, quer saber das coisas como são, né? Ele nunca saiu da cidade onde ele mora, então ele não tem ideia de como são as outras cidades, não tem ideia de como são as coisas, né? Curitiba é uma cidade muito grande, né? Vai ser bem diferente para ele, a cultura é diferente. Vai ser uma mudança muito grande, né? Mudança de cidade, ele vai para uma família, ele vai mudar de escola, é uma mudança de cultura realmente, é uma mudança de vida, mas o mais importante é que a gente sabe que ele vai mudar a nossa vida e é tudo recíproco, né? Tudo é recíproco. A gente vai viver juntos essa mudança de vida para nós 3, assim. E aí a gente tá aqui já no Mato Grosso e daqui a pouco a gente pega a estrada para ir até a cidade dele e a gente vai finalmente se encontrar. A gente vai finalmente se ver pessoalmente.
E é isso, gente, nosso filho. E o resto vocês vão saber só no próximo vídeo. Porque a gente, primeiro que tá muito longo já, e segundo que a gente tem muita coisa para contar ainda. Provavelmente a gente faça uns videozinhos novos para ir contando detalhes. O que vocês quiserem saber, vocês podem mandar mensagem pra gente, que a gente responde tudinho. Para quem acompanha a nossa página lá no Facebook, já estava sabendo da notícia, porque a gente realmente não teve tempo de parar para fazer o vídeo, e a gente também não quis segurar tanto a notícia, porque a gente criou tudo isso para compartilhar mesmo com vocês e para contar a nossa história. Então a gente está contando, né? E agora certamente, a partir do momento que ele estiver com a gente em casa, a gente vai querer ficar um tempinho só com ele. Esse período todo de adaptação, né, é bem importante. E é isso, mas pode mandar mensagem, pode falar com a gente, que a gente responde todo mundo e conversa com todo mundo. Então, pessoal, tchau, até a próxima. Não esqueçam de compartilhar nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, visitar nossa página no Face. E se tiverem alguma dúvida, perguntem. E até a próxima com o nosso filho em casa. Tchau. Tchau.